Olá, me permitam usar de um vídeo e não de um breve ensaio escrito, até pela sua forma mais direta e menos formal, para tecer algumas poucas observações, sobre os fatos que envolvem o ex-juiz Sérgio Moro e sua atuação no processo da conhecida Operação Lava Jato. As notícias do site The Intercept vem trazendo a cada semana profundas dúvidas quanto à condução imparcial do ex-magistrado. Vários colegas do direito discutem a matéria e eventuais ou não erros na condução processual. Assim, nós resolvemos nesse breve momento registrar uma inicial preocupação, qual seja o comprometimento da ordem democrática, o Estado de Direito e a tripartição dos poderes, guardando outras questões para outra hora. Porém, nesse instante, o nosso objetivo é isso. Então, vejamos. Primeiro, quando nós falamos na formação do Estado, nós devemos observar que os ditos Estados nacionais, como conhecemos hoje, nem sempre tiveram essa configuração. Para isso, nós podemos observar, sob um ponto de vista histórico, as suas diversas formas de manifestação. Seja desde o seu modo antigo, ainda no Egito, Mesopotâmia, na Fenícia, lá por volta de 3.500 anos antes de Cristo, passando pelo Estado grego, também num período anterior à era cristã, por volta de 1500 antes de Cristo, sim. Da mesma forma, não podemos deixar de pensar no Estado romano, que se estabiliza entre os períodos de... Ele se estabiliza, se estabiliza entre o declínio entre os períodos de 750 a.C. até quase 395 depois de Cristo, sucedido então pelo modo de organização medieval, que perdura, conforme os historiadores, até 1453, com a queda de Constantinopla, fazendo surgir o dito Estado moderno com suas monarquias nacionais. No entanto, o que mais nos interessa nesses poucos minutos é exatamente o que sucede a esse Estado moderno, que começa a se formar a partir da Revolução Francesa. O dito Estado liberal, que põe fim ao modelo absolutista de exercício do poder político, que se caracteriza, que é caracterizado pela concentração de poder político no soberano, que não bastando ser o responsável pela formulação das regras a que a sociedade deveria cumprir, também aplicava essas mesmas regras conforme suas conveniências e exceções. Assim também, era o responsável direto a seu mando pela solução de qualquer dúvida quanto ao exercício de direitos ou deveres, se podemos falar assim, decorrente dessas regras e desse exercício. Daí sua identificação como absoluto, inclusive sendo soberano o próprio representante escolhido por Deus na Terra. Escolhido e ungido, não por acaso sua profunda ligação com a Igreja, que era encarregada dessa legitimação divina, ou seja, o soberano só respondia perante a Deus, já que ele representava na Terra. Pois bem, nessa virada histórica, onde o paradigma metafísico é substituído por um novo compromisso, compromisso contratual ou um contrato social, na melhor expressão de Rousseau, também Voltaire, Locke, ficam assentados novos caminhos, estes fundados na legitimação pela soberania popular e em novos postulados referentes à limitação do exercício do poder através da divisão de seu exercício, buscando encerrar aquela forma concentrada, absoluta de exercício do poder. Se nós formos observar, desde a Revolução Francesa, com avanços e recuos, assim a história, o modelo vem tentando se aperfeiçoar, seja cada vez mais destacando
a diferença entre a coisa pública e a coisa privada, seja através da inclusão cada vez mais de legitimados ativos na escolha de seus representantes nas ditas democracias indiretas, mulheres, pessoas sem patrimônio, analfabetos, enfim, ou mesmo ainda na representação popular direta, né? A participação popular direta. O fato é que, com erros e acertos, o chamado Estado liberal vem construindo a sua história. Ainda que volta e meia seja anunciada a sua crise, hoje nós vivemos uma delas, inclusive mundialmente, mas por enquanto, né, esse não é o nosso objetivo, o objetivo dessa fala. Então, nessa técnica de limitação do poder político, a maneira de dividir o poder é fundamental. Ou seja, nenhum dos órgãos encarregados pelo exercício desse poder assim o faz de maneira hegemônica. Dito de outra maneira, né? Nenhum dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, é mais importante ou superior aos outros pares. É o sistema de freios e contrapesos, de equilíbrio, harmonioso e equilibrado. Grosso modo, portanto, né, encarregado pela Constituição, incumbe ao legislador o implemento legal da sociedade, cabendo ao responsável pelo poder executivo a sua aplicação e restando ao judiciário a parte de controle da legalidade e a solução dos conflitos que possam surgir a partir das relações desse modelo, né, que brotem desse modelo. Quanto à escolha, né, desses exercentes do poder político, os três órgãos, cuja titularidade é cidadã, o titular é o cidadão, para os órgãos do executivo e legislativo, como na maioria dos países ditos liberais, das democracias liberais, e especificamente no caso brasileiro, a escolha se dá através do sufrágio popular, ou seja, eleições para escolhas de seus representantes e dirigentes. É precisamente nessa forma de escolha que reside toda a legitimidade do poder político. Sem a manifestação de vontade popular, o poder é ilegítimo, passível de ser combatido ou mesmo derrubado pela via da insurreição popular. Por outro lado, resta o poder judiciário, né? Como já falei, especificamente no caso brasileiro, ele não possui legitimação política através das urnas, das eleições. A escolha de seus membros se dá de maneira meritória, através de concurso de conhecimentos, de provas, né, e títulos. À exceção dos ditos tribunais superiores, STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, enfim. Aqueles necessitam da indicação do chefe do Poder Executivo, né? O presidente faz essa indicação e vem o referendo, a partir daí, o referendo dos representantes dos estados da federação, os ditos senadores, que aprovam ou não o nome escolhido para esses tribunais. Assim, a princípio, né, quase na totalidade, ilegítimos quanto à vontade de escolha dos cidadãos, no entanto, ainda que criticados por muito modelo, esse modelo, né, a legitimidade dos juízes reside não na escolha partidária, derivativo de parte, né, da sociedade, mas exatamente do afastamento dessa parcialidade, dessa escolha por qualquer dos lados. Ou seja, o que sustenta a legitimidade do juiz é a sua imparcialidade. Sem ela, o magistrado não é mais que um agente político sem crédito, ilegítimo diante dos cidadãos. Para a garantia desse afastamento, né, a Constituição estabelece diversos comandos inflexíveis quanto a esse equidistanciamento do juiz das partes que irá julgar, né? Dito de outro modo, a Constituição não admite, isso é expresso, que o juiz exerça qualquer outra função, salvo uma e somente uma de professor, ou que receba a qualquer título valores estranhos aos seus vencimentos, ou que se dedique à atividade político-partidária, ou que receba auxílios ou valores de qualquer espécie, sejam públicos ou privados,
além de determinar e proibir o exercício da advocacia no tribunal em que ele se afastou antes de 3 anos. Nós observamos que essas regras constitucionais se fazem presentes em outras leis, seja no caso do Código Nacional da Magistratura, ou nos Códigos Processuais Civis e Penais, bem como em diversos outros diplomas legais, né? Ainda bem que o cachorro parou um pouquinho. Assim, ao contrário de outros poderes, executivo e legislativo, que inicialmente fundam compromissos parciais com parte da sociedade que o escolheram, mesmo que por dever de compromisso nacional exerçam esses poderes em nome de toda a nação, o Poder Judiciário tem conferido respeito, conhecimento e legitimação exatamente porque seus membros não possuem compromissos fracionados, seja com A ou B, com amigos ou inimigos, com aliados ou adversários, mas com a Constituição e as leis. Este é o modelo ideal. Este é o modelo previsto no nosso ordenamento. Muito bem. Diante dessa síntese dos acontecimentos que assolam o país, o caso do ex-juiz Sérgio Moro e a chamada Operação Lava Jato, né, conforme matéria jornalística divulgada pelo site noticioso The Intercept, o magistrado, quando da presidência do processo daquela operação, teria se enfronhado, se envolvido, se miscuído, né, de tamanha sorte com os procuradores que funcionavam no processo, ao ponto de comprometer a exigida imparcialidade republicana, que é um ponto de equilíbrio dos estados liberais contemporâneos, como nós acabamos de falar. Então, conforme as notícias veiculadas, inicialmente via Intercept, mas a seguir pela Rede Bandeirantes de Comunicação, através de sua rádio Band, né? Através de um de seus contratados, o jornalista Reinaldo Azevedo, e logo em seguida, né, pelo jornal A Folha de São Paulo, e mais adiante pela revista semanal Veja, né? Além de outros que individualmente pesquisem sobre matéria a partir dela, né, como é o caso do jornal Correio Brasiliense, enfim, não importa, né? Mas todos dão conta de trocas de informações entre o juiz Moro e o grupo de procuradores da República encarregado das acusações naquela operação. As informações teriam naturezas e considerações pessoais sobre o caso, né? Considerações processuais, indicando meios de prova, modos de consegui-las, além de estratégias traçadas, seja para a proteção ou afastamento de investigados, de réus ou possíveis réus no futuro, evidenciando verdadeira seletividade processual, no intuito de perseguir e punir adversários específicos para o favorecimento em parte já denunciados e em outros ainda ocultos. Sabe-se lá quais são os interesses ou motivações, caso sejam legítimas e verdadeiras essas afirmações. Contra o juiz Moro, o ex-juiz Moro, pesa seu vínculo com o atual governo. Moro teria afastado do pleito eleitoral o principal adversário do seu atual chefe. Afirmam seus opositores que Lula foi condenado e preso para garantir a eleição do atual presidente Bolsonaro. E, como prêmio por essa condenação, Moro se tornou ministro da Justiça e Segurança Pública, além de ter apalavrado pelo chefe do Executivo sua indicação à primeira vaga que surgir, que será no ano que vem, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, para o Supremo Tribunal Federal, revelado inclusive pelo próprio presidente Moro na televisão. Nós achamos desnecessário tecer longas referências ou indicações quanto aos códigos processuais para afirmar a tese constitucional da imparcialidade do juiz na condução do processo, o artigo tal, o artigo qual. Desnecessária essa redundância
referencial mesmo porque o que está em jogo no caso é o Estado democrático de direito e o respeito aos princípios que asseguram, entre eles, que o processo deverá seguir um modelo acusatório, ou seja, que cada personagem que participa dele tenha função distinta, sendo o acusador o responsável pela busca das provas da culpa do réu, né? Os advogados pela produção de sua defesa, e o juiz equidistantemente afastado de qualquer dos lados, né? Que ele seja o responsável pela aplicação da lei naquele caso concreto. Fora disso, não há o justo processo e o Estado de Direito está comprometido. Enfim, para finalizarmos, todas essas evidências, né, até agora não são favoráveis às teses do ex-juiz, que ora afirma que não há nenhuma ilegalidade nas suas mensagens trocadas com os procuradores, ora afirma que não se lembra das mensagens, em outro momento que as mensagens podem estar adulteradas, ou que se recusa a comentar mensagens que, na opinião dele, teriam sido subtraídas furtivamente por hackers, né? De maneira, então, portanto, criminosa, seja do seu telefone, os demais interlocutores. Enfim, eu não sei o quanto essa tese pode resistir a um simples vazamento, por exemplo, de áudio, mas isso é um outro caso. Em nome do Estado Democrático de Direito, então, essa é a questão, não há outra saída para o ministro Moro senão avançar nos esclarecimentos de todos os fatos, se afastando dessas teses furtivas ou dúbias, colaborando com tudo que possa dirimir qualquer dúvida quanto à sua conduta quando juiz, sob pena de seu silêncio ou essa estratégia, evidenciando que tudo contra ele, o seu silêncio pode evidenciar que tudo contra ele é verdadeiro e que ele efetivamente conspirou contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito e as próprias leis, usando do poder que detinha para perseguir seus inimigos políticos. Na decisão de colaborar ou mesmo assumir algum erro ou alguns erros, né? Nessa decisão de Sérgio Moro reside a própria afirmação da tripartição de poderes, da legitimidade do poder judiciário, né, no Brasil, e a consequente legitimação do poder judiciário como órgão dotado de credibilidade perante a sociedade. Caso contrário, se enfrentar negativamente a questão apostando no modelo obscuro, que já foi derrotado ao longo da história, ou seja, no absolutismo que nós chamaríamos hoje de pós-contemporâneo, cuja razões, melhor dizendo, ou eventual correlações de força, pode até se sustentar a essa aventura por algum tempo, mas que, no entanto, fatalmente levará às mesmas consequências dos nobres depostos na Revolução Francesa. Ou seja, quando o poder e a ordem não é igual para todos, os resultados são imprevisíveis. E é exatamente nessa estrutura moderna de exercício do poder que nós conseguimos sustentar pela legitimidade desses poderes a obediência à ordem. A sociedade aguarda uma resposta e não pode se contentar com afirmações vazias ou incompletas. Que o sim seja sim, que o não seja não, e as consequências venham. É o que se espera no resultado disso tudo. Aguardemos os acontecimentos. Um abraço para todos.